Olá, bem-vindo ao Café com Zaidan, um espaço democrático para trazer as melhores pautas, nomes e temas do cenário político e econômico da atualidade. Hoje conosco, aqui nos estúdios, o diretor da TV Cultura Litoral, Danilo Martins. Danilo, seja bem-vindo aqui ao Café com Zaidan. Prazer estar aqui, Zaidan. Muito obrigado pelo convite e sempre uma honra à disposição. Danilo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, fala da sua história e como que você chegou aqui ao posto de diretor da TV Cultura Litoral. Essa é uma pergunta complexa, né, Zaidan? Eu trabalho com comunicação há muitos e muitos anos. Eu aproveitei um buzz, barra mudança de mercado, naquela marolinha do Lula, lembra? Onde o cenário econômico foi fortalecido e fortemente mexido para algumas áreas, mas para outras foi uma reinvenção total. Eu comecei montando uma agência, com tempos bem complexos, né? Eu montei uma agência com R$ 3.600, que era o que eu tinha de limite num banco. Comprei um notebook bom, eu já trabalho com marketing, estudando marketing, né, há bastante tempo, e eu vi uma brecha na questão da comunicação tradicional para a questão da comunicação offline, online, né? A minha agência ela começou a desenvolver um trabalho muito bom, dando um resultado no meio online, e acabamos que crescemos bastante, o mercado todo se reinventou, a gente tem um problema dentro do mercado, que é a questão da entrega, né? E o online ele veio justamente para mudar isso. Ele mostra realmente para o público, para o consumidor, o quanto a gente está entregando para quem, como e por quê. Que era um déficit, por exemplo, da televisão, do rádio, do jornal, da revista, etc. Mas os formatos eles se reinventam. Hoje, se você for parar para ver, o impresso praticamente está extinto. Os jornais regionais cada vez menores ou inexistentes. Os jornais maiores indo totalmente para o digital, onde sendo o seu núcleo. Mas a TV e a rádio nunca deixaram de existir. Elas estão se reinventando em modelos híbridos onde elas consigam trabalhar em sinergia. A minha vinda para a TV, ela se deu por um projeto de digital, mas através da questão da marca TV Cultura Litoral, que para mim é uma das marcas mais fortes que tem hoje no cenário de televisão, porque foi uma marca que não se queimou, né, não se comprometeu nesses atos antidemocráticos, não tomou partido. Foi uma marca que continua entregando cultura e entretenimento para o povo. Eu vi uma possibilidade de usar o que o digital me ensinou atrelado a uma marca forte, fidedigna, de credibilidade. E aí, desenvolvendo uma série de trabalhos dentro da televisão, hoje eu tenho, né, essa incumbência, né, de trazer o prestígio à televisão regional, mas agora de uma forma muito mais fácil. Afinal de contas, eu não tenho uma marca pequena regional, eu tenho a TV Cultura Litoral. Danilo, dentro dessa força da marca TV Cultura que você cita, um dos valores da rede é a confiabilidade. As pessoas confiam na TV Cultura, confiam em deixar os seus filhos, que é o maior patrimônio de qualquer família, assistindo a TV Cultura. Hoje, como que você enxerga essa questão da faixa etária que assiste a TV? Como que você pensa na composição das grades da TV? Eu não tenho filhos, mas eu sei por amigos meus que está cada dia mais difícil criar. Até porque você tem visto as notícias recentemente. São ataques, são fóruns, são grupos de desafios. E as crianças estão suscetíveis, até porque a formação do caráter começa nessa faixa, cedo. Então o jovem hoje, que está cada vez mais, já nasce mexendo, né? Você tem filhos pequenos, eles mexem no celular às vezes melhor do que você. Essa faixa etária, essa juventude, ela está muito suscetível ao que acontece na internet. A internet hoje, ela é literalmente uma terra de ninguém. Porque por mais que você regularmente ponha limites e políticas, dependendo da punição de cada lugar, cometer um crime digital é tranquilo, é fácil. Que ponto nós chegamos, né? E as crianças hoje, através de 5 minutos de um tutorial, elas conseguem descobrir como acessar uma deep web, que é uma camada muito oculta das redes. Elas entram em fóruns que são fóruns dentro de fóruns com camadas e subcamadas que você quase não consegue rastrear. O conteúdo ruim tá aí. A TV Cultura hoje, ela, eu não sei você, mas na minha infância ela fez parte. Lucas Silva e Silva, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo de Bigman.
Você consegue hoje, Marcelo Taz, que foi um precursor aí de conteúdo infantil com qualidade, né, trouxe para nós diversos personagens em entretenimento, que até hoje, emocionalmente, você viu aquela campanha da TV, da parceira com a TV Cultura, do Castelo Rá-Tim-Bum, trazendo os personagens. O quanto movimentou isso em mídia, fez parte da nossa infância. E hoje ela faz parte da nossa vida como um todo, nesse momento adulto, nessa fase adulta nossa, mas para os nossos filhos. Então ela entrega conteúdo de qualidade com jornalismo, com esses mesmos players, com o Taz, por exemplo, com o Provoca, e com esse programa novo que ele trouxe agora, tentando desmistificar um pouco do conteúdo nas redes, e o Roda Viva, apresentado pela Vera Magalhães, que é um programa formador de opinião forte, é um programa que todas as faixas assistem, querem entender o que está acontecendo no nosso país, no mundo, mas ao mesmo tempo, os pais podem, entre um pedaço e outro, deixar o filho lá tranquilo, porque ele não vai estar vendo qualquer coisa. Ele vai estar vendo um produto do Seninha, do Instituto Ayrton Senna, ele vai estar assistindo Turma da Mônica, desenhos que foram pensados e planejados como se fosse aquele Discovery Kids, que é uma programação educativa / socioeducativa para crianças. Um nível de som baixo para crianças no espectro autismo que não incomode, sem picos de cor que também não incomode a vista. Então ela é totalmente pensada e planejada para os adultos, durante o seu dia a dia, e para as crianças também terem uma programação segura e educativa. Isso a gente está falando da programação geral da rede, que é a rede nacional, e somos, então, descendo aqui para o litoral paulista, a TV Cultura Litoral. Perfeito. Claro que todas as afiliadas, a TV Cultura Litoral não se exclui disso, tem que seguir as diretrizes da rede para justamente ter uma rede homogênea. Levando em consideração todos esses valores carregados pela rede Cultura, né, e que se projetam também na TV Cultura Litoral, como que vem sendo planejada a grade da TV Cultura Litoral e seus produtos? Parecido, tá? Hoje, regionalmente, a gente entende que depois dos atos aí, no dia 8 de janeiro, e da redemocratização, da liberdade, dos valores e essa polarização, nós entendemos que através da Nacional nós conseguimos entregar um conteúdo infantil que nós nunca conseguiríamos regionalmente, porque tem parcerias fortes, como eu disse, por exemplo, com o Instituto Ayrton Senna, com o Maurício de Souza Produções, que além de, por incrível que pareça, eu deixo passando TV Cultura o dia inteiro, aquilo até me entretém, é uma programação infantil. Afinal de contas, quem nunca, né, folheou um gibi da Turma da Mônica, né, enquanto vai ao toalete, ou quando está lá num consultório, é gostoso de assistir aquilo. Agora, na programação regional, hoje nós buscamos o quê? Entretenimento, notícias e política. Política democrática, com ambos os lados sendo reconhecidos, com voz, espectros N da política sendo debatidos e tocados. Então a gente já vai falar um pouquinho sobre cada produto, né? Na notícia, na parte de notícias nossa, de jornalismo, um jornalismo de credibilidade, pragmático, didático, descontraído. Hoje eu acho que a gente tem que aproximar mais a notícia do povo. Se teve uma coisa boa que esse caos social todo nosso trouxe, é que as pessoas estão mais antenadas e mais dispostas a consumir política. E hoje acho que faz parte aí da televisão, do papel da televisão, educar as pessoas. Então o nosso jornalismo, ele não vem para formar opinião. Ele vem para de verdade fazer o papel do jornalismo, que é te entregar a opinião e que você tome a melhor decisão possível com ela. E entretenimento. Através dos nossos programas de entrevista, em breve humor que está sendo estudado, inclusive cinema, que é uma novidade que está sendo estudada também, nós queremos trazer, claro, sempre sob o guarda-chuva a bandeira da TV Cultura, entretenimento de qualidade. Então, por exemplo, um dos nossos âncoras, apresentador do programa Opinião, Paulo Schiff, em breve com um programa de entretenimento e entrevista para falar de assuntos N, espiritualidade, literatura. Vai ser um programa muito gostoso para quem quer ouvir um pouco de história, um bom bate-papo, um programa leve que vai agradar muito as pessoas. Uma parceria que nós estamos agora desenvolvendo, e essa eu vou trazer em primeira mão para você, porque nem nosso CEO, Roberto Zaidan, está sabendo dessa ainda. O Instituto Querô. É um instituto que hoje promove até o Curta Santos, né? Que é o maior festival de entretenimento de curtas-metragens na região. Nós estamos desenvolvendo uma parceria com ele, em estudo ainda, para transmitir
como se fosse um das emissoras tradicionais, aquele bloco de filmes à noite, sabe? Quando você chegava em casa e assistia lá. Tem vários nomes, eu não vou citar aqui para não dar ponto para concorrente. Mas você chegava em casa e assistia um filme, um blockbuster. Conosco vai ser parecido, só que nós teremos players regionais que produzem curtas-metragens de qualidade na região. Então vai ser bem bacana. De novo, uma parceria, uma collab. A Viver em Santos, que é um dos maiores players da região na parte de mídia social e fomento de comunidades, trazendo pra gente um conteúdo em primeira mão e usando o conteúdo da TV Cultura Litoral. Então a gente vai estar trazendo um pouco de humor, pílulas mais leves e descontraídas, notícias, particularidades da região. Tudo isso sendo desenvolvido com muita cultura, muita base educacional, de forma didática, pragmática, democrática para a nossa região. Danilo, quando a gente anunciou que você seria o convidado aqui do nosso Café com Zaidan, a internauta Juliana Dantas, ela fez uma pergunta. Certo. Danilo, a TV Cultura Litoral tem abordado temas importantes para a nossa região. Vocês continuarão com um jornalismo combativo? Jornal Litoral estreia agora, nessa segunda-feira. Sou péssimo com data, mas eu anotei esse dia 22, meio-dia e 45, uma mudança drástica na nossa grade, mas uma mudança para melhor. Apresentado pelo jornalista Tiago Dantas, o Jornal Litoral ele vai trazer hoje os temas de forma abrangente, sem chapa branca, mostrando tudo o que acontece na nossa região, com muita participação do público, ao vivo todos os dias, segunda a sexta, horário comercial nosso, né? A partir do meio-dia e 45. É um jornalismo hoje que vai ter uma equipe dedicada da TV Cultura só para cobrir os eventos mais relevantes da região. Você vê que eu não estou falando nem de Santos, eu estou falando Baixada Santista e Litoral Norte. Hoje, a TV Cultura Litoral, ela quer estar dentro da casa das pessoas, mas como eu disse, sem formar opinião. A opinião, quem tem que formar é o ouvinte, o leitor, o telespectador. Nós queremos oferecer o melhor conteúdo. Então, o jornalismo combativo é aquele jornalismo que não vai se esconder. É o jornalismo que vai para cima, vai mostrar, doa quem doer, e o público possa se decidir e as autoridades competentes, as pessoas envolvidas, vão ter espaço total aberto com a gente, independente de partido, independente de cidade, independente de religião, para que elas possam se defender ou se posicionar. Então, literalmente ali é um espaço de debate. É um jornal que vai ser bem desprovido de pompa. Tiago Dantas hoje traz uma personificação um jornalista mais próximo à sociedade. Porque ele é uma pessoa da sociedade, uma pessoa preocupada. Mas alguma coisa muito mais gostosa de trabalhar e entender. Para que as notícias venham de forma mais simples e aí não seja aquele almoço pesado, aquele horário do almoço chato. Seja uma coisa agradável. E como eu disse, que vire motivo de debate na cidade, porque o que está sendo apresentado ali não vem com vertente. É notícia nua e crua. Vem com o fato para que o telespectador faça ele o seu juízo de valor em cima da informação ofertada. E é assim como tem que ser. Isso eu entendi bem. Agora a gente fala de notícia, que é o que vai ser tratado dentro do Jornal Litoral e ao longo da programação também, com as pílulas que vocês têm planejado para soltar ao longo da programação, informando a população. E política? A notícia, porque a política rege o cotidiano, né? É a política que está discutindo, por exemplo, um projeto para regulamentar as redes sociais que vai impactar o dia a dia de todo mundo, a vida de todo mundo que tem um celular, que tem uma rede social, vai ser impactado por uma medida política /legislativa que vai ser tomada pelo Congresso. Então a política, não adianta nós virarmos o rosto para a política, a gente tem que sim olhar para a política. Só que quando a gente desce para o plano regional, que é onde atua a TV Cultura Litoral e onde vai atuar o Jornal Litoral, a gente vai esbarrar também em temas políticos. Por exemplo, um atraso no serviço de travessias, que é um problema recorrente, um trânsito na entrada de Santos, uma rua esburacada ou um serviço de saúde mal prestado. O político ele vai ter espaço ali para explicar o porquê daquela mazela? E se ele não explicar, o que vai acontecer? Bom, são algumas perguntas, tem camadas essa pergunta sua, né? Primeiramente, eu começo com uma frase célebre, né? Que aqueles que não gostam da política tendem a ser governados por aqueles que gostam da política. Então, alguém vai mandar, alguém vai governar.
Essa história de não gostar de política, eu sou contra a política, eu acho uma bobeira. O que nós percebemos de movimentos aí errôneos, né, feitos com patrimônio público, com dinheiro nosso, as benesses que a gente tanto reclama, é porque a gente deixou chegar nesse ponto. Bom, a gente vai por intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Café com Zaidan. De volta aqui para o Café com Zaidan, lembrando, entrevistado de hoje, Danilo Martins, diretor da TV Cultura Litoral. Danilo, eu havia feito uma pergunta para você no fim do primeiro bloco acerca do espaço que o político tem para responder sobre uma reportagem de uma mazela, uma travessia de balsa que atrasa, uma entrada de Santos congestionada, uma obra paralisada, enfim. Como receber essa resposta do político e se o político tiver pouco se lixando para a população e não der resposta nenhuma? Você acabou de dar a resposta, Roberto. Se o político não se importar com a população vai ver que aquilo não teve resposta. Veja bem, quando eu falo de um espaço democrático, sem juízo de valores, que a pessoa possa ir lá, o político em questão, ou a autoridade em questão, o representante daquela situação em questão, ir lá, responder, cabe à população acreditar nele ou não. Os dados estão lá, as informações estão lá. Nós vamos simplesmente abrir o espaço e, claro, interpelar com coisas que a população quer saber. Vamos pegar, por exemplo, aquela cratera em Santos, que passou-se um tempão lá, tampando ela, famosa e saudosa Rua Goiás. Quantas pessoas foram prejudicadas ali? Quase ano, fazendo reforma naquela região, desvio de fluxo, atrapalha sim o comércio, atrapalha quem mora ali na região. E aí, na sequência, tivemos um outro buraco um pouco mais à frente. Alguém tem que responder para a população. A gente não pode deixar isso daí um blackout, né, de informação, de resposta. E veja bem, do lado do prefeito. A culpa é do prefeito. Será que a culpa é do prefeito? O prefeito não causou o buraco. O prefeito viu, foi para cima, fiscalizou, reclamou nas suas redes sociais, juntou. Então vamos lá, a culpa é de quem? É da Sabesp, que foi o órgão ali responsável por essa obra? Trazemos o gestor da Sabesp para que ele possa explicar e a população, fazendo ela mesma uma cariação dos fatos, falar, cara, a gente já identificou aqui que o prefeito tem razão, ou ninguém tem razão, a culpa é de todo mundo. Agora, digamos que, por exemplo, a Sabesp não queira ir. O espaço está aberto. O que a gente não pode hoje é ter meias verdades ou meios fatos, né? Como eu disse e repito, a população ela tem total controle da informação. Porque hoje o nosso maior foco é acabar com essa história de fake news. Se eu não der a minha opinião e eu mostrar a notícia como ela é, a ideia é que o público tire aquela amarra de tudo que vem da mídia tradicional é fake news. Eu só me informo por caminho A e B. Não, a notícia está aqui. Quem forma a opinião é você. E aí, de novo, como eu disse, trazer aquele debate para a população que eu acho que se perdeu. Ninguém mais discute política, se briga política. Isso é muito ruim para todo mundo. Justamente, você citou um ponto que é essa questão das fake news. O Congresso está discutindo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não colocou em pauta o trabalho do relator Orlando Silva acerca do PL 2630, que versa sobre a regulamentação das redes sociais e outros temas, né? Bem como a remuneração de artistas, remuneração da mídia tradicional pelo uso do conteúdo na internet. Quando a gente fala fake news, traduzindo para o português, a gente está falando notícia falsa. Notícia falsa. Só que um fato tirado do contexto, ele pode ser considerado falso, mas não necessariamente é uma mentira. Como trabalhar nesse tempo, Danilo? Nesse tempo em que você deslocar um fato 10 dias para trás ou 10 dias para frente pode transformar ele numa meia-verdade? A sua pergunta ela é sensacional e poucas pessoas tocam nesse aspecto. Eu estou lhe elogiando de verdade agora, tá? Que fique registrado. Porque o que acontece, Zaidan? A notícia ela não necessariamente é falsa, mas se você pegar um trecho dela, ou uma fala de alguém, a pessoa falou por 10 minutos. Tem uma fala muito boa do Lula, onde fala que as pessoas têm que roubar para comprar o pessoal que furta um celular para tomar uma cervejinha. Para tomar uma cervejinha. Isso é fake. Ele não disse que endossa isso nem nada. A fala dele tem quase 10 minutos. Mas alguém pegou aquele trecho, né? E dá a entender que ele endossa esse tipo de atitude.
Qual é o problema desse tipo de fala? Ele gera uma fake news, porque parece, do modo como é vendido e compartilhado, que a pessoa em questão é a favor da criminalidade ou ela é contra tal coisa. Qual vai ser a missão hoje da TV Cultura? Além da redemocratização da notícia da televisão. O modo como a gente apresenta as notícias precisa ser muito bem estudado. E isso não é um manual nosso, no qual nós vamos nos debruçar no início e depois a gente vai largar e deixar ele lá pro resto da vida. Ele vai ser automaticamente atualizado quase diariamente. Porque para mim, se eu apresento hoje uma notícia com um GC, que é aquela barrinha que vai aparecer ali na tela, né, bonitinha, e a barrinha ela não está legível, ela fica subentendido algo, ela vai no outro dia ser mudada. Se eu entendo que a forma como a minha notícia vai subir no meu portal depois, e talvez o horário não dê a entender, e alguém possa pegar essa notícia de um ano atrás e jogar hoje como se fosse verdade, e ninguém vai ler, só vai ver a manchete, eu preciso pensar como mudar isso nas minhas headlines, que é o texto ali que vai no topo, né? Hoje a gente tem que ter um cuidado muito específico com esse tema, porque isso pode desconstruir e acabar com a vida ou carreira de alguém. Temos pessoas morrendo por causa de fake news. Hoje gritar pega ladrão pra alguém é a sentença de morte na rua. Você vê, usaram isso como uma arma. Melhor do que você contratar um assassino ou dar um tiro em alguém é gritar pega ladrão. Foi um crime passional que acabou resultando na morte de um rapaz que não roubou nada, ele só foi espancado até a morte. O mundo está um lugar muito complexo, então você influenciar alguém, você dar notícia para alguém, você informar alguém, entrar dentro da casa da pessoa e mostrar para ela o que está acontecendo, eu acho que hoje é uma arma na mão. Devia ter porte para isso. É tão importante, mas tão importante, que a gente tem que se debruçar diariamente para ver se o conteúdo está chegando da forma certa, transparente, sem lado, para que, como eu disse, as pessoas possam entender tudo o que está acontecendo e não formar nenhum juízo de valor. Pessoalmente agora, o que você acha desse atual PL 2630 que versa sobre a regulamentação das redes sociais? Usando um termo chulo, eu acho uma burrice. Eu acho que ele tem a boa intenção, tá? Ele está travestido de boas intenções, mas ele é um pacote de maldades. Por que eu digo isso? Quantas milhões de pessoas hoje trabalham e precisam da internet para construir suas autoridades, suas fontes de renda, de receita, entre outras coisas? Quantos desses políticos ou pessoas que construíram isso, que na verdade surgiu via Alessandro Vieira, que foi um senador, que teve uma grande representatividade dentro da CPI da pandemia e etc. Né? A gente já sabe a nossa história. Quantos deles trabalham no meio ou utilizam o meio? Quantos deles precisam estar posicionados utilizando o meio digital, trabalhando com notícias, etc. Se você falar para mim que a PL das fake news, nome que foi apelidado, ela só vai tratar de fake news e ela englobou uma parcela da sociedade, as big techs, as mães que perderam filhos por fake news e blá blá blá, as empresas que hoje detêm aí como fóruns, etc., que é Discord, 4chan e esses outros fóruns, as big techs, como eu disse, grandes empresários, trouxe todo mundo para negociação, uma roda de debate para discutir sim a pele das fake news e buscar a melhor solução para a população, eu acho legal. Foi isso que aconteceu, Zaidan? Não, foi votada a urgência, que resume a discussão do projeto ao plenário, sem passar pelas comissões, que são os espaços nos quais os deputados podem chamar a comunidade para fazer esse debate. Mas a gente está vivendo num tempo muito complicado no Brasil, Danilo. Perfeito. Ao passo em que o legislador se omite de fazer o seu trabalho, nós temos assistido o STF avançar sobre temas que ainda não têm uma regulamentação, julgando leis passadas, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é o que tem acontecido agora. Olhando por esse prisma, você não acha que a discussão sem urgência deveria ser retomada, tendo em vista que ao invés dos legisladores debaterem, agora o judiciário vai debater? Concordo em gênero, número e grau, mas tem uma armadilha aí no meio. Primeiramente, eu sou a favor de discutir, de regulamentar a internet, mas a gente não pode esquecer que isso aqui não é comunismo. São empresas privadas que fornecem um serviço. Se ela vira mídia, ela tem que ser regulamentada como a mídia. A TV Cultura é regulamentada, ela tem normas que ela precisa seguir. E as big techs também precisam seguir se elas forem mídias. O maior medo delas é virarem mídia, porque elas não querem ter essa regulamentação. Aí não é justo. E serem tributadas, tal qual a mídia, né? Porque gera imposto, gera valor, gera uma série de coisas, né? Aí fica fácil jogar o jogo, né?
Agora, Que é o que acontece hoje. perfeito. Só que o que eu tenho a ver com a monetização de conteúdo? Com o antigo e extinto, que graças a Deus isso daí não foi pra frente, núcleo validador do que é correto ou não é, né? O órgão que carimba ali o que é. Isso é censura. Então, pra mim, como eu disse, se a PL das fake news se resumisse às fake news, seria maravilhoso. Só que, como eu falei há pouco, passa-se um caminhão de maldade junto com isso. Que ninguém entende nada do que tá falando. Parece que tem interesses de lobistas, interesses escusos em tentar enfiar um monte de coisa aí. Não sei se é pra provocar e pegar dinheiro, eu não sei qual que é. Mas foi errado o modo como foi feito. Agora, por que o STF hoje tá... Vamos entrar um pouquinho em política. Por que o STF hoje tem esse espaço todo, Zaidan? Simples. Flávio Bolsonaro foi um dos caras que barreirou, blocou a Lava Toga. O pai dele, Jair Bolsonaro, diariamente atacou a democracia, atacou os poderes, principalmente membros do STF, do qual ele elegeu como inimigos número 1 da sociedade. Né? Chega uma hora que tudo tem limite nessa vida. Como a Lava Toga foi, de novo, repito, bloqueada, paralisada pela turma do Bolsonaro e seus filhos, né? E o Bolsonaro atacou e achou que não ia acontecer nada, ele ia derrubar a República e ninguém ia fazer nada, STF virou o herói nacional para uma parte da população. E aí, que deputado, que senador consegue segurar isso agora? Então hoje vai acontecer um movimento, uma inversão, onde o STF vai esticar a corda agora, até a hora que consiga se discutir quais são os limites do STF. Se eu acho que eles têm que legislar, nunca. Nunca. Tá? Eles têm que fazer a lei ser cumprida. Ponto. Hoje Guardar a Constituição. Guardar a Constituição. Hoje o que eles estão fazendo é tomada de decisão. Eles estão provocando ao invés de serem provocados. De novo, atribuo esse erro ao Jair Bolsonaro. Eu acho que ele não deveria ter feito tudo o que ele fez. Ele cutucou a onça com vara curta. Bom, Danilo, voltando para o nosso tema, que é TV Cultura Litoral, mas não distante também dessa questão da discussão do que é fake news, do que não é fake news, até porque o conteúdo da TV Cultura Litoral ele é multiplataforma, como você bem disse. Tudo que nós geramos na TV Cultura Litoral tem um destino, como o portal, Viver em Santos, alguns produtos, outros nos diversos canais que são parceiros ou marcas próprias do Grupo Costa Norte. A gente vai ter alguma programação voltada especificamente para o público feminino? Sim, essa é a cereja do bolo, né? Hoje nós temos a primeira, o início de tudo. A Cris Aragoni é uma executiva de contas, muito bem sucedida no ramo de automóveis, né? Automotivo. E ela hoje traz pra gente um programa que é uma mescla, é um bate-papo um pouco mais descontraído, com um tom feminino, que é diferente do nosso olhar, né? Mas trazendo nomes relevantes do mercado, da política, da influência, da internet, da saúde, etc. Ela começa agora, já na terça-feira, dia 23, o projeto dela estreia, é No Salto, com Cris Aragoni, e ela já começa com a deputada Solange Freitas, que vai ser, acho que, um produto nosso da TV Cultura que vai permitir com que eu traga players voltados para essa grade mais feminina. Porém, nada de só cozinha e moda. A mulherada hoje está no debate. A mulherada hoje gere negócios. Hoje elas representam quase 40% dos microempreendedores novos. Então, assim, chegar para a mulher e falar que o local dela é cozinha, a não ser que ela esteja tocando uma cozinha industrial ou o negócio dela, né? Não dá mais para você tratar a mulher como dona de casa. Mas aquela mulher ainda que atua em casa, cuida dos filhos, etc., ela também precisa de um break para ela. Então hoje nós estamos pensando uma grade própria para ela, inclusive conversamos agora com outro player muito famoso da cidade, a Letícia Henrique, que toca programas aqui na região há bastante tempo. Ela nos procurou, tem muito interesse em estar com a gente, então a gente já está tentando desenhar um projeto para ela, que é, de novo, uma coisa bem inovadora. É algo hoje que a gente quer dar para as mulheres, atrelado também à nossa grade infantil, então para elas terem um break, poderem trabalhar, as crianças estarem assistindo alguma coisa de qualidade e também elas escutarem alguma coisa que é voltadas para ela. Então esse Política é No Salto. No Salto. No Salto com Cris Aragoni. Perfeito. Vai mostrar o empoderamento da mulher no cenário regional. Ah, e a Cris é bem empoderada. Olha, se eu tivesse metade da capacidade comercial e gestão que aquela mulher tem, eu tava muito bem, viu? A Cris Aragoni é um player que, graças a Deus, conseguiu vir para nossa emissora, trazendo um produto de qualidade, desenvolvendo uma parceria forte. Ela é uma mulher decidida.
E eu espero que ela inspire outras mulheres empreendedoras, outras mulheres do mercado, de comércio, da indústria, a se juntarem a esse movimento. Como eu disse, ela é muito mais macho que muito macho por aí. Nada de mulher na cozinha, assistam no Salto com a Cris Aragoni, que vai ser muito bacana. Bom, Danilo, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que a audiência Muito da obrigado. TV Cultura Litoral e do Café com Zaidan ficou muito satisfeito. Zaidan, obrigado a você, novamente o pessoal da TV Cultura Litoral. É um prazer, assim que vocês quiserem que eu venha, é só me chamar que eu estou aqui. Bom, é isso aí. Acompanhe esse e outros conteúdos nos canais oficiais da TV Cultura Litoral e do Grupo Costa Norte. O Café com Zaidan você encontra também no Instagram, no YouTube e no portal Costa Norte. Seja bem-vindo e até a próxima.